Eu quero ler com você Lucas capítulo 4, dos versos 1 a 13, e assim nos diz a palavra do nosso Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Quero convidar você para que nós tenhamos mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pela bênção de estarmos no culto público, adorando ao Senhor com as nossas famílias, no dia do Senhor. E agora, Pai, na exposição da Escritura, que o Espírito Santo fale ao nosso coração e que sejamos instruídos por Tua palavra, e que o Senhor nos dê, Senhor, graça, entendimento, que cada um de nós possa compreender a palavra. Oramos pelos nossos filhos, que eles compreendam aquilo que o Senhor quer falar conosco, e que o Senhor nos abençoe, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na sua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é de fato o padrão, o exemplo que nós precisamos seguir na nossa caminhada cristã. E nós estamos hoje diante de um texto muito conhecido, que tem muito a nos ensinar sobre a tentação. E aprender sobre as tentações é importante. Por quê? Porque eu e você convivemos o tempo todo com elas. Nós somos tentados o tempo todo. Ontem nós tivemos o nosso segundo Masterchef, né? Foi lá no nosso prédio. E eu estou aí numa jornada de dieta que foi quebrada ontem. Mas o problema não foi esse, eu estava preparado para quebrar essa dieta. O problema agora é que deixaram os despojos do Masterchef, eles ficaram lá em casa, como refrigerantes e tudo mais. E aquele negócio é uma tentação, para o momento que eu estou passando. Está lá na geladeira. Eu falei assim, eu tenho que me livrar desse negócio. Então, posso doar para alguém os refrigerantes que deixaram lá, porque não posso evitar essas tentações, elas estão aí. Mas eu quero contar uma história para você. E talvez alguns possam querer pegar as semelhanças e achar que é coincidência, mas fique tranquilo, eu peguei de um livro essa ilustração. Não é nenhuma história real próxima a nós. Certo irmão diz assim: eu gosto do conforto. Como diz o bacharel Lucas Fogaça, o homem, via de regra, é atraído pelo centro gravitacional do sofá, né? Então, nós gostamos do conforto. E esse irmão diz assim: eu gosto do conforto. Não, eu amo o conforto.
E depois de um dia duro de trabalho, eu vou para casa esperando um tempo agradável e quieto para que eu possa descansar e relaxar. E o calor da minha vida me instiga a desejar um tempo de pausa das minhas inquietações do dia a dia. E não existe nada de errado com o conforto. Deus, ele teceu a bênção do descanso e do lazer na sua criação. A palavra de Deus diz que o próprio Deus descansou no 7º dia. Mas aí esse irmão diz assim: enquanto me preparo, na perspectiva do conforto, algo acontece. O meu coração começa a se transformar à maneira delineada lá em Romanos capítulo 1, verso 25. Algo bom torna-se objeto de culto, substituindo o único Deus verdadeiro no meu coração. E não apenas penso em desfrutar uma coisa boa, mas começo a sentir que eu tenho direito àquilo. Afinal de contas, não trabalhei o dia inteiro, não dei duro o dia todo. Eu mereço uma pausa, eu mereço um descanso, eu mereço conforto. E aí então diz esse irmão que ele guarda isso no seu coração como um tesouro e ele medita nisso. Quando ele estaciona o carro na sua garagem, na sua casa, ele está seduzido pelo conforto. Então o que ele quer? Chegar em casa e ter conforto. E dispostamente ele se coloca nos braços do conforto. Agora, o conforto não é mais uma coisa boa a ser apreciada de modo adequado, mas algo que desejo mais do que o próprio Deus nesse momento. E ao entrar em minha casa, o meu ídolo do conforto é ameaçado imediatamente. A hora que abre a porta, diz ele, 2 de meus filhos vêm correndo ao meu encontro. Mas eles não estão correndo para me abraçar, para me cumprimentarem com um abraço. Papai, que saudade, te amo, papai, estou com saudade de você. Mas vem um reclamando do outro, porque eles não estão compartilhando o computador. No meio das reclamações, meus outros 2 filhos solicitam ajuda com a sua tarefa escolar. E a minha esposa completa essa cena dizendo que está cansada de trabalhar o dia inteiro também. E agora, cabe a esse irmão resolver todos esses problemas. Quando o conforto está reinando supremo em meu coração, uma cena como essa transforma-me em um sargento. Dirijo-me aos 2 primeiros filhos e digo: você, deixe a sua irmã usar o computador por 30 minutos. E aí então depois você pode usar por mais 30. Ajo severo e enérgico. Se eles protestarem, falo mais alto, para ficar claro que eu estou sendo enérgico. Posso até ameaçar desligar o computador. Então logo esses 2 ladrões de conforto, veja só como as coisas se tornam. Os ladrõezinhos de conforto são solapados, volto-me para os outros 2 e dou ordens a eles sobre as suas tarefas. E se eles protestarem, posso usar as mesmas técnicas e estratégias que parecem ter funcionado tão bem com os 2 primeiros. Agora que os 4 filhos estão agindo decentemente e em ordem, tenho tempo para algumas palavras bem escolhidas para falar com a minha esposa. Escolha bem as palavras que vai falar agora. E aí ele diz assim: como você não resolveu essa situação antes que eu chegasse? Eu não mereço chegar em casa e ser atacado com essa baboseira toda após trabalhar duro o dia todo. Ele escolheu bem as palavras para falar com a esposa. A essa altura, minha esposa deve ter algumas palavras provocantes para ela mesma compartilhar comigo. E aí vem o que aconteceu. Diz esse irmão: meu coração ficou emaranhado no pecado. Isso está se tornando aparente em meu comportamento. O conforto se tornou o meu objeto de adoração, tomando o lugar de Deus. E essa orientação vertical rapidamente se expressa em meus relacionamentos horizontais com a minha família.
uso o controle para conseguir o que desejo, pecando contra a minha família e desonrando a Deus. E aí ele diz, quebro os mandamentos 4 a 10, porque já quebrei o 1 ao 3 em meu caminho para casa. Permiti que outra coisa, e não Deus, reine na minha vida. Meu culto necessita ser reorientado radicalmente, para que eu possa amar a minha família de maneira a abençoá-la e honrar a Deus. Isso só pode acontecer se eu viver uma vida centrada em Cristo Jesus e na sua cruz. Mas veja, queridos, que essa história é o reflexo das tentações que nós enfrentamos todos os dias. Quantos de nós, e aí talvez você possa substituir este exemplo do conforto por outra coisa que você gosta bastante, que você, via de regra, é tentado e você é capturado por estas coisas que, algumas delas como conforto, são bênçãos de Deus para a nossa vida. E perceba como nós vamos cada vez mais sendo atraídos por estas situações e somos tentados por elas. O que então nós podemos olhar para o texto que nós lemos, ver o que aconteceu com Jesus e como ele venceu as tentações? Porque veja, é possível você vencer as tentações. Parece que toda vez que nós somos tentados, nós temos que caminhar rumo ao pecado. Não, querido. É necessário você confessar tentações antes de confessar pecado. Porque Deus nos dá graça para vencermos as tentações. E nós, como lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós sabemos que Jesus foi tentado em todas as coisas e venceu. Para que nós pudéssemos, neste caminho, também vencer. Então, nesse sentido, como é que nós podemos vencer as tentações? Mas é importante entender algo. Primeiramente, algo que você precisa entender. Deus não priva os seus filhos de tentações. Deus não priva eu e você que passemos por tentações. A primeira lição que nós podemos extrair deste texto da Escritura Sagrada é que Deus não nos priva de passar por momentos assim. O texto sagrado nos diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para que ele fosse tentado. Mateus diz isso também no seu evangelho. Então nós percebemos que a vontade de Deus para o nosso Redentor, para o nosso Salvador, é que ele passasse por todas as situações e circunstâncias que eu e você passamos, mas com uma diferença: sem pecado. Então, é vontade expressa de Deus que ele passe por isso. Deus não priva o seu próprio filho de tentações. O seu filho único, unigênito. Será que ele vai privar eu e você? E por quê, queridos? Porque as tentações também, elas colaboram para o cumprimento daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E esse texto nos ensina nesse episódio, na vida de Jesus Cristo, que essa obra não foi uma obra do acaso. Esse episódio na vida do Mestre foi parte do propósito redentor na vida daqueles que são seus, dos seus eleitos, da humanidade, daqueles que foram chamados para viver na presença do Senhor. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e nós tentamos entender a obra de Cristo nesse lado de cada eternidade, quando Ele está presente entre nós, nós percebemos que esse acontecimento foi algo muito importante para a nossa vida hoje. E segundo as Escrituras, era preciso que o Redentor passasse por todas as nossas fraquezas. Foi preciso que ele fosse tentado em todas as nossas fraquezas, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, a palavra nos conclama a nos achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna.
E pensando na misericórdia, essa semana eu compartilhava com as irmãs que frequentam aqui a reunião de artesanato, eu estava falando como Deus é maravilhoso nas suas misericórdias e na sua graça, porque Ele tem misericórdias inesgotáveis. Todas as manhãs nós recebemos misericórdias novas. Então nos dá todas as ferramentas para que a gente possa vencer isso. O escritor aos Hebreus está dizendo que nós podemos confiar, que nós receberemos misericórdia e acharemos graça para o socorro, porque Cristo foi tentado e venceu as tentações. E por que Ele venceu a tentação? Por que Cristo venceu? Aí você pode dizer, é fácil, né? Ele era o Filho de Deus, né, pastor? Aí até eu, né? Quero ver ser eu, pecador, tentar vencer as tentações que se levantam a cada dia. Mas a Escritura nos dá um caminho e mostra o porquê Jesus vence as tentações. E, em segundo lugar, eu quero ver com você a melhor maneira de combater a tentação. E sabe qual é a melhor maneira de combater a tentação? Com a Bíblia, com a Escritura. O caminho que nos leva para o lugar seguro. Uma marca das respostas de Cristo a Satanás nesse episódio é uma frase que talvez você, não sei se percebeu no texto, mas Jesus, toda vez que o diabo trazia uma proposta para ele, toda vez que ele chegava com uma tentação, querendo seduzir o coração de Jesus, Jesus respondia, verso 4, mas Jesus respondeu, como? Está escrito. Está escrito. E por 3 vezes é tentado, e por 3 vezes ele responde, está escrito. O que isso nos mostra, meus irmãos? Isso nos mostra que a melhor maneira de combater a tentação é usando a Escritura Sagrada. É usando a Escritura. A melhor maneira para se enfrentar tentações não é você buscar hoje uma revelação num Reels que você vê de algum pastor por aí. Não, é na Escritura. É na Escritura, é no estudo da palavra, é no estudo da Escritura. Não é recorrer às suas próprias forças e dizer assim, eu consigo porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo e eu vou ser forte nesse sentido. Querido, a melhor maneira de vencer as tentações é na Escritura Sagrada. E o próprio Cristo, quando tentado, o que ele faz? Ele cita a palavra do Senhor, a palavra do Pai. O próprio Cristo mostra a Escritura para nós. O Cristo de quem sairia palavras inspiradas recorre à Escritura. Paulo, escrevendo aos Efésios, afirma que a Escritura é a espada do Espírito, é a nossa arma. É a arma do cristão. O crente só combaterá as tentações e vencerá as tentações pela graça de Deus, usando a Escritura. Por isso é necessário, queridos, nós lermos a Bíblia, por isso é necessário nós conhecermos a Escritura, por isso é necessário que a palavra do Senhor esteja habitando no nosso coração, porque quando estas tentações, como a tentação do conforto e tantas outras, vierem no nosso coração, nós vamos nos lembrar da Escritura. Da Escritura Sagrada. Agora, Cristo venceu a tentação porque também conhecia a Escritura. 2 detalhes nos saltam aos olhos quando nós olhamos para esse texto e o uso que Cristo fez da Escritura. Ele não usou a Escritura de maneira aleatória ou impensada. Hoje, particularmente, eu não vejo mais isso, né? Mas um tempo atrás tinha muito aquelas caixinhas de promessa, vocês lembram daquelas caixinhas de promessas? Deixa eu ver qual é a palavra que Deus tem para mim hoje. Aí você sempre tinha uma boa palavra, né? Via de regra, nas caixinhas de promessa só tinham promessas, não tinham exortações, confronto. Então, Jesus ele usa o texto certo para aquela determinada ocasião, dentro do seu contexto, porque ele conhecia a palavra. Se Cristo estivesse
em mãos com um exemplar das Escrituras, certamente ele não abriria em textos aleatórios. Por exemplo, o diabo está falando com ele, peraí, deixa eu olhar aqui, qual é o meu manual, para eu ver aqui qual o texto, e vai e abre um texto assim, Deus fala comigo agora em nome de Jesus, amém. E aí você vai lá e procura um texto. Não, Jesus não usou a Escritura assim, não é assim que se usa a Escritura. A Escritura não é um amuleto para você chegar e falar assim, sai Satanás, vai para lá, sai de perto de mim, tentação. Aí você fica, não, tentação, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Não funciona assim, irmãos, desculpa. A Bíblia não é usada desse jeito. Não precisa, aí você fala assim, aí eu me lembro certa vez que eu estava num local e tinha isso foi no Congresso Nacional, foi uma sessão solene que nós tivemos lá, e tinha um pastor lá. E o pastor ficava o tempo inteiro atrás, assim, andando com a Bíblia, assim, ó, como se saísse raios da Bíblia para fulminar os ímpios e os pecadores. Sai daí! E as palavras da Bíblia jorravam. Não é assim que a palavra funciona, querido, desculpa. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar o nosso coração. E nós devemos entender a palavra e conhecer a palavra, estudar a palavra, para que nos momentos difíceis que nós enfrentemos, nós saibamos como aplicar a nossa vida. Então, é fazer essas conexões. E Cristo sabia o que estava escrito na palavra de Deus. E se Cristo não soubesse a palavra, como seria? Não se pode fazer uso daquilo que você não conhece. O crente só fará bom uso, o cristão só fará bom uso da Escritura se ele conhecer a Escritura de maneira profunda. Mas tem um segundo ponto que nós percebemos em Jesus. Jesus cria que a Escritura era a palavra do Pai. Um fato interessante é que Jesus não só citou o texto, como ele obedeceu o texto. Cristo não somente sabia o que a Escritura dizia, mas morava nele uma vontade de obedecer a Escritura. Tanto que nós vemos quando ele é tentado, num certo sentido, a não ir ao Getsêmani, ele diz, Senhor, se depender, eu gostaria de não enfrentar esse negócio, porque eu sei o que eu vou enfrentar a ira do Senhor. E o Senhor vai derramar a ira de todo o pecado sobre a minha vida. E, se for possível, passe de mim esse cálice, Jesus, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, Cristo sabe que a Escritura aponta para o melhor caminho, a palavra do Pai aponta para o melhor caminho. E aí eu vejo, meus irmãos, que este é um dos grandes problemas da igreja contemporânea. Por quê? Porque eu creio que o nosso grande problema não é apenas conhecer a Escritura, mas é crer na Escritura. É crer que esse é o melhor caminho. Crer na Escritura envolve obedecê-la. E alguns exemplos apenas. Será que eu creio que o que a Escritura diz sobre a educação dos meus filhos é o melhor caminho? Quando a Escritura, por exemplo, diz assim, que se você não fustigar o seu filho com a vara, você estará conduzindo ele ao inferno. Mas aí, pastor, entra numa seara que, sinceramente, é meio delicado, né? Porque nós vivemos num tempo moderno, nós vivemos num outro momento. E disciplinar os filhos, isso não é politicamente correto. Percebe, queridos, como às vezes você diz que crê na Escritura, mas não a obedece? Quando o Senhor nos mostra claramente que determinadas atitudes e ações que nós cometemos em relação à nossa família, em relação aos nossos filhos, ao trabalho, aos nossos irmãos em Cristo, são completamente, declaradamente contra a vontade de Deus. E nós falamos assim, não entendo assim não, pastor, eu acho que eu vou fazer aquilo que eu quero. Não poucas vezes nós preferimos o caminho contrário às Escrituras. Quantas vezes alguém faz algo
que te machuca, que deixa você mal, deprimido, quebrado. E aí você fala assim, sabe de uma coisa? Vou me vingar. Ah, ele vai ver o que é machucar os outros. E aí você maquina, você projeta e você executa a sua vingança. Mas o que diz a palavra em Romanos capítulo 12? Não vos vingueis a vós mesmos, amados. A vingança pertence ao Senhor. Quantas vezes você dá o troco? Quando fazemos isso, queridos, a tentação do nosso coração é que a nossa justiça própria seja elevada. Que o nosso direito seja prioridade. E nós estamos desobedecendo a Escritura. E às vezes até a gente diz assim, ah, Senhor, eu sei que o seu caminho é o melhor. Eu sei que o caminho que o Senhor apresenta é o melhor, mas eu quero aquilo que eu quero. Meu amado, Cristo, o Redentor, o Salvador, ele venceu as tentações. Porque ele conhecia a palavra, mas porque ele confiava nessa palavra. E é interessante, meus irmãos, a maneira como nós percebemos essa relação de Cristo com a palavra. E é interessante pensar na dinâmica que aqui acontece. O verso 3 diz que Satanás chega assim, ó, Jesus, você é o Filho de Deus? Então faz o seguinte, mostra o seu poder. Vamos ver se você é o Filho de Deus mesmo. Talvez se fosse eu e você, falasse assim, ah, miserável, você quer ver? Eu vou te mostrar com força e com poder que eu sou o Filho de Deus. Então se você é o Filho de Deus, pega essas pedras e você está com fome. Transforma essas pedras em pães. Veja, o diabo pega uma necessidade de Jesus. Qual era a necessidade? Porque o texto diz, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O senhor está com fome, Jesus? Então, pega estas pedras e transformem elas em pães. E tenha uma refeição preciosa, saudável e gostosa. Mas Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem. E aí então ele fala assim, essa artimanha não deu certo, vamos tentar outra. E aí ele chega, leva Jesus, eleva ele num alto lugar, mostra todos os reinos do mundo. Mateus diz que coloca ele no pináculo do templo. E diz assim, Jesus, está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui me pertence. Se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso. Vou te dar tudo isso. E quantos de nós somos enredados por esse tipo de tentação, queridos? Mas Jesus, como responde? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não é a mesma promessa que Satanás faz a Jesus de dar tudo que talvez o conforto traga ao seu coração? Que o descanso traz ao seu coração? Que a paz, e veja, quantos de nós, talvez você chegue em casa e aí a esposa vem reclamando, os filhos vêm ali e você fala assim, vocês têm razão, porque vocês têm que ter razão e eu quero ter sossego. Você quer ter paz a qualquer custo. Você se diz assim, eu sou uma pessoa pacífica. Só que essa passividade não é de um pacificador de Cristo. Porque o pacificador, ele confronta o pecado, resolve o pecado e traz a paz de Cristo. Não é uma paz a qualquer custo.
Não, eu engulo as coisas ruins para não ter problema. Não, não é assim. Quantas coisas capturam o nosso coração, meus amados? E aí é interessante que Jesus diz assim: só ao Senhor darás culto. E então parece que, aqui agora sim, me perdoe, aqui está no pináculo do templo. Verso 9, então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. E aí, aqui me chama a atenção, porque Satanás usa a escritura para tentar a Jesus. Olha, Jesus, se você realmente é quem você está dizendo que é, se você realmente é o Filho de Deus, então você pode ordenar aos anjos para te segurarem. Se joga para baixo e eles vão te segurar. É como se o diabo dissesse assim, nessa batalha espiritual que nós vamos enfrentar: ah, Jesus, você conhece a Bíblia? Pois eu também conheço. E eu vou citar a Bíblia para o Senhor e vou te dar garantias para você fazer aquilo que eu estou pedindo. Olha, vai aqui, se lança abaixo e ordena aos anjos que te guardem. Ordena aos anjos que te guardem. Nós vemos essa palavra no Salmo 91. E eles vão te sustentar nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então respondeu Jesus: dito está, escrito está, não tentarás o Senhor teu Deus. A pergunta que eu lhe faço, querido, é: que áreas da sua vida você tem sido tentado? Que situações e circunstâncias capturam seu coração? Jesus nos dá um caminho para vencermos as tentações. Jesus mostra para nós como vencer as tentações. Primeiramente, descansando na graça redentora desse Cristo. Na cruz de Cristo. Descansando naquilo que Ele fez por nós. Mas também conhecendo a Escritura, obedecendo a Escritura e crendo na Escritura, confiando nela. E a pergunta que eu faço é: o que tem dirigido o seu coração, querido? E eu quero voltar naquela história do início. Pense agora nesse irmão orientado por Cristo, sabendo que não é privado das tentações, conhecendo a Escritura, crendo na Escritura e obedecendo a Escritura e obedecendo a Cristo por conta da sua obra redentora na cruz do Calvário por meio da graça. E aí mostra a esse irmão, e ele redireciona o seu coração à Escritura e mostra que ele precisa agir de maneira completamente diferente. Então voltemos à história. Depois de um longo dia no escritório, começo a sonhar com um pouco de descanso e um tempo para relaxar em casa. Mas o Espírito Santo me auxilia a lembrar que eu não tenho direito ao conforto. Lembro-me muito bem de como viver para o conforto pode me levar a reagir com a minha família de modos pecaminosos. Dirijo-me para casa, analiso o meu coração. Primeiro eu observo que meu maior problema sou eu mesmo. Não é a minha esposa e não são os meus filhos. Não as circunstâncias que me envolvem e que eu tenho tudo o que necessito em Cristo para viver de forma que o agrada. Segundo, eu observo que o conforto é algo que eu tenho a tendência de adorar acima do Senhor. E eu preciso me arrepender e necessito de algo mais glorioso para recapturar o meu coração errante. Comparo e contrasto o conforto com a glória de Cristo e quem eu sou nele. Meu coração, nesse momento, reage com gratidão. E para levar o meu coração à posição onde ele precisa estar, com frequência eu uso uma série de perguntas baseadas na Escritura, especialmente naquilo que o apóstolo Paulo escreveu sobre Jesus Cristo, no capítulo 2, dos versos 1 a 11. E essas perguntas destacam o que Cristo fez quando deixou o céu para sofrer, morrer e ressuscitar por nós. E aí então aqui, ele diz que ele faz uma pergunta
a esse desejo do coração por conforto. E ele diz assim: conforto, me responda uma pergunta. Você parece lindo. Você é maravilhoso demais para mim, exatamente nesse momento que eu quero conforto. Mas quando foi que você deixou o seu lugar de proeminência e glória para se humilhar por mim? Conforto, quando foi que você entrou no mundo para sofrer no meu lugar? Conforto, quando foi que você derramou o seu sangue para que eu pudesse ser purificado do meu pecado? Conforto, quando foi que você levantou de entre os mortos em meu favor? Mais uma pergunta, conforto. Quando você prometeu enviar o Espírito Santo para me preencher com verdadeiro conforto, que me auxiliaria a agradar a Deus, mesmo quando o meu conforto terreno ficasse ameaçado? Conforto, quando você prometeu interceder por mim diante do meu Pai do céu, para que eu permanecesse forte diante das provações, das tentações, das lutas desse mundo? E a última pergunta, conforto. Quando você prometeu voltar e me redimir das coisas que me prendem e que me escravizam nesse mundo? A esse homem diz: quando eu faço isso, pela fé, eu posso ver Cristo em sua glória e os benefícios que ele conquistou para mim na cruz. Sou capaz de me arrepender por fazer do conforto o meu Deus. E o mesmo é colocado no seu lugar. O conforto é algo a ser desfrutado, não cultuado. Nós temos que desfrutar do conforto e não querê-lo a qualquer preço. E ele diz: eu experimentei a obra do Espírito em meu caminho para casa. Envolvi-me num arrependimento e fé inteligentes, identificando os pecados do coração que estavam sob os pecados comportamentais. Apliquei as realidades poderosas do Evangelho à minha vida. As raízes da idolatria ao conforto começam a definhar, e eu aprofundo minhas raízes em Jesus, a verdadeira videira. Essa reorientação vertical para Deus mudará a maneira que eu interajo com a minha família quando eu chegar em casa e enfrentar o mesmo conjunto de circunstâncias. Então eu vou procurar ser amável, paciente e gentil ao começar a servir a minha família. Eu posso até precisar ser firme com os meus filhos, mas eles encontrarão um pastor que cuida deles, não um carrasco, não um sargento. Minha esposa não se deparará com um marido que pensa que a tarefa dela é proporcionar a ele o conforto que ele merece. Mas ela encontrará um companheiro que pretende dividir com ela os desafios da vida juntos. Ela encontrará um homem que está vivendo a partir da sua identidade em Cristo, uma nova criatura, que a encorajará a fazer o mesmo. E a vida de arrependimento e fé sentencia a morte das obras da natureza pecaminosa e proporciona cada vez mais um viver em retidão, pela graça de Deus. O Pai que chama a obediência providencia tudo o que nós necessitamos em Cristo para nós vivermos assim. Então, queridos, quando nós falhamos, sabe o que Deus faz? Ele promete nunca nos deixar ou nos abandonar. Ele nos conquista novamente pelo Espírito Santo. E dá mais graça quando nós confessamos nossos pecados e nos arrependemos do pecado. Por essa razão, esse marido e pai, crente, é grato a Deus. Meu amado, é possível, eu e você, pela graça de Deus, vencermos as tentações do nosso coração. É possível nós vencermos as lutas que temos diariamente, e o Senhor nos dá todas as ferramentas necessárias para uma vida piedosa, que agrade ao Senhor, nos livrando dessas paixões. Por isso, meu amado, faça uso da Escritura, conheça a Escritura, se deleite na presença do Senhor. A pergunta é: como você vai agir frente às tentações? Como você vai trabalhar as paixões do seu coração que capturam você para que você substitua o Senhor? Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, mas ele não saciou a sua
mera necessidade de fome. Ele não saciou a sua mera necessidade de glória. Ele não saciou a sua necessidade de controle. Mas ele descansou no Senhor e na sua palavra, porque ele sabia que o Senhor havia providenciado todas as situações e circunstâncias para ele vencer por meio da palavra as tentações. E é isso que Deus faz comigo e com você. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus a lutarmos contra os desejos e paixões do nosso coração, que se levantam diariamente. E querido, você venceu um, vai vir outro. Você venceu o outro, vem mais um. E assim vai ser até o dia que o Senhor Jesus voltar. Mas Ele nos dá graça nesse processo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça em nome de Jesus. Amém?